Boa noite, estamos começando mais um Café com Bíblia. Hoje temos a pretensão de dar continuidade ao capítulo 2 do livro do Apocalipse. Nós entendemos pela palavra de Deus, estamos diante de um desafio, de uma alegria constante poder estar aqui ministrando, num primeiro momento ao meu coração, lendo essa escritura e também ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Eu convido todos, hoje à noite, nós temos o desafio de estarmos vivenciando a revelação do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus. E nesse momento nós vamos começar a parte que nos leva a analisar toda a eclesiologia, todo o movimento da igreja, a igreja do Senhor Jesus, que de forma estratégica foi colocada no mundo, apresentada à humanidade, a fim de proclamar a glória do Senhor Jesus. Quando eu penso na igreja, eu penso no serviço que a comunidade cristã pode oferecer a todos os segmentos sociais. Nós podemos oferecer a paz do Senhor Jesus, a revelação do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus, o conforto do Senhor Jesus, especialmente nesses momentos de crises. A alegria do nosso coração em poder pertencer ao Senhor, colocar toda a nossa capacidade, toda a nossa credulidade, todo o nosso conhecimento desse Deus maravilhoso que nos cerca, que anda conosco, que era o nosso principal amigo e que nos favorece com a sua presença diária, constante, supridora, que alegra o nosso coração. Então vamos ler o texto hoje à noite. Nós vamos deixando um pouquinho de lado o capítulo 1, mas isso não significa que não vamos retornar, porque final do capítulo 1 nós percebemos que o Senhor Jesus está evidenciando a sua revelação para a igreja. Então nós, especialmente no estudo dos 4 primeiros capítulos, nós vamos evidenciar passo a passo a história da igreja, de forma a sintetizar a visão do Senhor Jesus. Ele trabalha exclusivamente com a igreja nos capítulos 2 e 3, mas nós vimos no versículo 4 do capítulo 1, ele deixando a sua paz, ele deixando a sua palavra, no sentido de que nós possamos confiar nele. A presença dele é motivo para que cada cristão possa se erguer, possa se conduzir, possa se deixar monitorar. Nós permitimos o Senhor Jesus nos vigiar, nos conduzir, nos dá sempre a sua permissão de escolha para todos nós, que é muito boa. Quando nós escolhemos Jesus, quando nós decidimos harmonizar a nossa vida com o conhecimento de Jesus, com as instruções do Senhor Jesus, nós estamos deixando que o Espírito Santo, cada momento da nossa vida, venha nos instruir, venha cadenciar conhecimento, alegria, conforto, orientação, e aí nós não vamos viver à margem, nós vamos estar no centro do conhecimento do Senhor Jesus, da palavra dele para todos nós. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse aí a sua escritura, a sua Bíblia Sagrada. Então ligue lá o seu celular no texto 1 para estar participando aqui conosco
e um outro para estar lendo o texto bíblico. É de suma importância que você possa conferir cada detalhe dessa escritura sagrada. A revelação de Jesus é a escritura sagrada para a nossa vida. Então esse é um momento sagrado. Esse é um momento único na experiência de fé cristã. Nós podemos analisar, podemos compreender a palavra do Senhor que vem do seu trono para as nossas vidas. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2. A palavra do Senhor nos diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, eu conheço muito bem as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes suportar homens maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. Tu tens sofrido, tu tens paciência, tu tens tido perseverança. Tu trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, se não praticares, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, farei isto. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo também da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, o teu sofrimento, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são parte da sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais atribulados. E tereis uma intensa provação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eu quero dividir essa etapa dos capítulos 2 e 3 em algumas oportunidades que teremos aqui no Café com Bíblia para estarmos dissertando dentro do contexto e da orientação eclesiástica do próprio Senhor Jesus. Falar da igreja, a eclesia, falar do corpo de Jesus, nos leva a entender passo a passo que o grande plano de Deus para levantar a sua igreja, quando ele ergueu a sua comunidade cristã, o próprio Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais vão prevalecer contra ela. A partir do momento que uma comunidade cristã, que o povo de Deus, que a igreja do Senhor Jesus resolve de forma cadenciada, orientada, seguir os passos do Senhor Jesus, não se afastar do Yeshua, não se afastar de Jesus, então nós temos
a garantia absoluta de que as portas do inferno, as obras infernais, o arqui-inimigo de Deus, ou aqueles que o seguem, jamais poderão confrontar, enfrentar e destruir a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus foi edificada com preço ou por preço de sangue. A redenção do Senhor Jesus. Fomos justificados para vivermos a graça intensa, amorosa do Senhor Jesus na experiência cristã. Então, a princípio, para nós começarmos aqui, entendemos passo a passo a vida da igreja, como é que uma igreja deve se portar, como é que uma igreja deve se conduzir, qual é a principal estratégia, ou qual deve ser a principal dinâmica da liderança da igreja, dos membros da igreja, a fim de que esta igreja seja bem situada no contexto social, no seu bairro, na sua comunidade, sobretudo em sua cidade. Meus irmãos, o Brasil nunca precisou, jamais talvez tenha precisado tanto como agora das igrejas cristãs. No sentido de que o povo de Deus possa não sair para as ruas, não fazer uma defesa explícita das suas convicções políticas. Não penso que este seja o papel da igreja, anarquizar. Acredito que, nesse momento, a igreja deve ser piedosa. Sobretudo, a igreja deve se conduzir nos passos do Senhor Jesus. Se precisa criticar, se precisa apresentar uma mensagem direcionada contra os governantes, que o faça de acordo com a palavra de Jesus. Lembrando que Jesus, quando ele orientou e conduziu os seus sermões com autoridade contra as autoridades da época, ele mesmo que usou algumas figuras bem interessantes. Me lembro quando ele falou que as raposas têm os seus covis, filho do homem não tem aonde reclinar nem mesmo a cabeça, mas as autoridades, ele estava falando das raposas velhas, dos políticos bem treinados na obra da corrupção, da degradação, dos interesses políticos. Então a igreja do Senhor Jesus, ela é colocada na sociedade para ser luz. Então nós temos o ministério de estarmos orando em favor dos doentes, também um trabalho de assistência. Seria tão interessante se os governantes nos usassem agora para podermos conduzir as ações sociais. Nós precisamos ajudar as pessoas nesse momento. Espero que os enfermeiros, os médicos, aqueles que trabalham na limpeza dos hospitais, que retiram o lixo da cidade, os garis, também tenham de nossa parte a contemplação de nossas orações, porque são eles que estão se expondo, colocando-se diante de um risco maior. Nós estamos bem guardados em nossas casas, ainda não sofremos aqui no Brasil, especialmente na maioria das cidades, não se sofre, não temos um tipo de perseguição acirrada como os cristãos lá na China, lá nos países islâmicos ou em outros países de origem socialista. Então, nós entendemos pela palavra do Senhor que o estudo maravilhoso
das Escrituras, especialmente capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, nos darão, esses dois capítulos, uma visão interessante, uma palavra maravilhosa, extraordinária da parte do Senhor Jesus, como nos lembramos lá no capítulo 1, Deus do seu trono, Jesus levando e conduzindo a João, o Yohanan, a palavra, o Yohanan, o João, recebeu do Senhor Jesus esta palavra maravilhosa. Então eu quero trabalhar com vocês aqui na perspectiva, inicialmente, daquilo que Jesus ordenou. Escreve ao anjo que está, ao mensageiro, ou através do mensageiro que está em Éfeso. Não apenas a liderança da igreja devia ser alcançada por esta palavra, mas a responsabilidade nossa, como mensageiros do Senhor Jesus, apresentar esta palavra para toda a cristandade. Na experiência, nós percebemos que Jesus está alcançando ali uma igreja bem perto aonde João estava na ilha de Patmos. Saía da ilha de Patmos, pegava a embarcação, chegava em terra firme, logo a seguir, entrando à esquerda, caminhando um pouquinho, viajando ali, talvez 70, 80 quilômetros. Hoje, na Turquia, esta igreja se pode fazer, é possível fazer esta viagem entre Éfeso e Esmirna, cerca de 1 hora. Mas, com certeza, o mensageiro foi ou no lombo de um animal, ou andando mesmo pela estrada empoeirada, a fim de levar esta mensagem. Escreve ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja que está em Éfeso, e diz: aquele que tem as estrelas, as 7 estrelas que tem na sua mão a liderança da igreja. Veja que a preocupação de Jesus nesse primeiro momento é dizer, olha, para cada pastor, para cada mensageiro, para cada missionária, para cada missionário, para cada diácono, para cada presbítero, para cada enviado, para cada um que tem a visão da missão do ide, do imperativo do Senhor Jesus, nós temos uma palavra maravilhosa. Ele que tem as 7 estrelas. Com certeza Jesus não está falando aqui de nos tornarmos uma espécie de alto relevo, de estrela maior na população. Não é nesse aspecto de aparência, não tem a ver em você ser uma pessoa reconhecida por toda a sociedade, um mito de toda a sociedade. Não, Jesus está falando aqui do nosso brilho. Ele está nos desafiando a brilhar como liderança, a revelar a sua glória, a revelar a sua majestade. Nossa função como pastores, como líderes, nesse momento, é apresentar o Senhor Jesus. Como igreja, nós temos que brilhar. Como liderança que trabalha de forma estratégica os dons do Senhor Jesus, a ministração do Senhor Jesus a serviço da sua comunidade, a serviço da sua igreja, a fim de que a igreja seja de fato um veículo na transmissão da palavra do Senhor. Eu que tenho as 7 estrelas, os 7 mensageiros da igreja, diz ainda o texto, e que ando no meio dos 7 cartiçais de ouro, das 7 menorotes, menorá. Eu trouxe aqui hoje uma menorá, um cartiçal, para que vocês possam entender muito bem o que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos ensinar. Um menorá com 7 lâmpadas, 7 velas. Então esse menorá aqui,
tronco dele, a base dele, de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus, representa a força da palavra, a motivação que cada igreja deve ter em obedecer o Senhor Jesus. Então ele disse, olha, eu que ando no meio dos 7 castiçais, eu que ando no meio da igreja, dos castiçais de ouro. Jesus passeia, Jesus tem o controle. Se nesse momento você, pastor, comunidade, está tão preocupado com a sua igreja, com o seu setor, olha, lembra que está tudo sob o controle do Senhor Jesus. Jesus passeia, ele anda, ele caminha no meio da igreja. Eu, que conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes suportar homens maus. Então Jesus, quando se conduz, quando se apresenta à igreja em Éfeso, a principal mensagem que Jesus quer deixar aqui é que o discípulo do Senhor Jesus, o seguidor do Senhor Jesus, não deve abandonar a fé cristã. Ele conhece toda a articulação, todo o primeiro movimento da igreja. Ele sabia que esta igreja estava revestida de um certo zelo, uma certa ortodoxia em relação aos líderes. Ele disse, olha, você colocou à prova, ó igreja de Éfeso, aqueles que se dizem apóstolos e não são, porque tu os achaste mentirosos. Tu até sofreste por causa das lideranças que tendem a conduzir de forma estranha a igreja. Tu tiveste paciência. Tu trabalhaste pelo meu nome. Jesus conhecia todo o trabalho da igreja. E tu não te cansaste de forma alguma. Tu és uma igreja operante. Tu és uma igreja que favorece o meu serviço, o meu labor. Mas aí, meus irmãos, depois que Jesus faz esta série de elogios, apresentando aqui o equilíbrio, passo a passo, os aspectos vivenciais, maravilhosos, extraordinários daquela igreja, ele diz, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Veja que a dinâmica de uma igreja, o trabalho de uma igreja, a velocidade das suas práticas, nem sempre determinam a internalidade do amor, a vivência prática desse amor. Diz a palavra, eu tenho, porém, contra ti que deixastes, num primeiro momento, aquele amor do início da igreja, dos primeiros anos em que tu nasceste. Lembrando que a igreja de Éfeso, ela nasceu dentro de uma cidade que era considerada a segunda cidade maior do Império Romano. Era uma cidade estratégica porque estava perto de um porto, perto do mar. Então, por isso, esta igreja, ela nasceu dentro de uma comunidade que também era uma comunidade extremamente idólatra. Lá onde estava o famoso templo de Ártemis, a deusa grega. Então, esta comunidade, ela está dentro de uma sociedade que não tem muita responsabilidade com o Criador. Não vive as práticas de um Deus que é extraordinário e que declara na sua palavra que devemos servir a um só Deus, a um só Senhor, que devemos ouvir a um só Espírito. Então esta é uma cidade extremamente voltada para práticas de idolatria.
E o que acontece aqui, irmãos, e eu vou me referir a esse ponto de reflexão, a igreja, ela tende a se igualar, a se parecer, a se mostrar como a sua própria cidade, como o seu próprio bairro, como o seu próprio povo. E aí nós, no meio da cidade, inseridos no bairro, ou na vila, ou na comunidade, seja ela qual for, no centro grande, no centro pequeno, a igreja tem que ser luz para a sua comunidade. Não deve de maneira alguma se aliar, se comportar como aqueles que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, se comportam. Nós hoje temos, da parte do Senhor Jesus, este desafio. E a palavra diz aqui: tu deixastes o primeiro amor, a tua primeira vivência, mas lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volta-te para o primeiro amor. Volta-te. Jesus dá aqui pelo menos 3 passos para o cristão, para o discípulo dele, para o seguidor dele. 3 decisões, 3 escolhas, para que não mais a vida de pecado, que nos destrói completamente, a passividade, aliar-se aos interesses da sua sociedade, do mundo, do sistema. Jesus então diz: olha, lembra-te, considera e lembra-te. Usa a tua mente, a tua memória para recordar de onde caíste. Depois ele diz: arrepende-te. O arrependimento é, de fato, uma escolha necessária dentro do percurso da redenção. E não somente lembra, arrepende-te, mas volta. Voltar para o primeiro amor. Que mensagem linda para todos nós. Talvez estamos passando por toda esta situação que estamos vivendo com a finalidade de voltar a ser luz, de voltar ao primeiro amor, de voltar para os braços do Senhor Jesus. Deixar que Jesus nos conduza, que o nosso menorá de ouro, símbolo da santidade, da separação, da exclusividade, da pureza, que nós possamos voltar para o Senhor Jesus. Porque ele diz aqui: senão, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu menorá, a tua luz, o teu castiçal. Então, arrepende-te. Se tu não te arrependeres, eu farei isso. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Eu odeio este grupo chamado os nicolaítas. Ele se levantou dentro da igreja para ensinar a prostituição. Provavelmente esse líder que tentou conduzir alguns seguidores do Senhor Jesus, alguns discípulos do Senhor Jesus, a este caminho desprovido da graça, da fé e da santidade. Os nicolaítas, eles tinham por prática uma espécie de violação das leis do casamento. Então, o próprio Nicolas aqui diz a alguns historiadores que oferecia a sua esposa para ser compartilhada com outras pessoas. Eu gostaria de que esse Nicolas não fosse aquele Nicolas lá dos 7 diáconos que foram escolhidos no capítulo 6, versículo 5 de Atos, o Nicolas lá de Antioquia, o Nicolau lá de Antioquia. Espero que não seja ele, mas há algumas evidências de que pode ter sido ele que estava aqui na igreja de Éfeso e que se desviou completamente. E veja que a própria história do Nicolas, do Nicolau, num primeiro momento ele era uma pessoa extremamente voltada aos interesses religiosos. Um religioso bem ortodoxo. E que depois que foi chamado
atenção na igreja. Os discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos, chamaram a atenção dele porque ele era um marido muito ciumento, havia se casado com uma mulher bonita aos olhos da comunidade, e aí ele, como homem, de certa forma, possessivo dentro da relação matrimonial, os discípulos chamaram esse homem a atenção, e ele então devia ter voltado ao sentimento da relação, da compreensão mútua, como o próprio Paulo orientou. Ele então começou a colocar, apresentar a sua esposa como uma espécie de troféu, dividindo a sua esposa com outras pessoas, outros homens. Então eu quero imaginar que esse tipo de comportamento, por isso que Jesus odeia esse tipo de prática. Ele disse, olha, eu tenho alegria em dizer isso a ti, porque tu aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Enquanto você estiver estudando comigo, especialmente o capítulo 2, capítulo 3, toda a revelação do Apocalipse, lembre-se que esta é a principal finalidade do Senhor Jesus. Porque se nós já estudamos que este é o livro das visões, Risazion, a visão de Deus, também no grego, na língua original, Apocalipse tem uma ideia bem interessante. Quando você estiver estudando estas profecias, lembra basicamente que Apocalipse significa tirar as sombras. Tirar as sombras. Então, se existe algum tipo de sombra, algum tipo de nuvem negra na sua mente, no seu coração, que não te faz entender, peça o Espírito Santo para tirar essa nuvem escura da tua memória, para que você possa ser esclarecido. É só lembrar da palavra eucalipto. Eucalipto, uma palavra de uma árvore que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, significa boa sombra. Então, euca, boa, lipto, sombra. O Apocalipse é o inverso, é tirar esta sombra para que nós podemos ver claramente a palavra do Senhor Jesus. É isso que o anjo deseja nos direcionar como palavra. E aí, ele está falando aqui de uma outra árvore. Você toma os passos, as decisões da vida de santidade, porque ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a primeira mensagem, esta é a primeira palavra que nós temos em relação à igreja de Éfeso. Agora, vamos pensar um pouquinho na igreja de Esmirna. Eu entendo que você pudesse ficar aqui hoje com a mensagem da palavra de Deus direcionada a Éfeso. Talvez eu possa dividir o Café com Bíblia hoje em duas etapas. Eu quero só lembrar para você o seguinte: nós estamos aqui gravando ao vivo. Não se trata de uma gravação para depois postar. Tudo aqui é feito ao vivo, às claras. E eu gostaria de abrir um espaço entre uma igreja e outra, um capítulo e outro do livro do Apocalipse, para você mandar as suas perguntas, tirando as suas dúvidas, tentando observar que é importante você interagir conosco, porque esse vídeo vai ser postado depois no YouTube da igreja e você poderá lançar mão desta mensagem para estudar o livro do Apocalipse, tirando esta nuvem negra, esta incompreensão que muitos cristãos têm desta profecia, deixar que esta visão de Deus também passe a ser uma visão do Criador para a sua vida.
E aí nós vamos ter um segundo momento para tirarmos as nossas dúvidas. Eu quero finalizar hoje à noite, num primeiro momento aqui, fazendo o estudo da carta do Senhor Jesus, da mensagem do Senhor Jesus às 7 igrejas, porque são 7 comunidades. Não somente a cidade de Éfeso. A próxima seria aqui que vamos ler e deixar esse texto para o próximo Café com Bíblia. Nós vamos estudar sobre a igreja que está em Esmirna. Não é a igreja cristã de Esmirna, no sentido de que a igreja tinha o nome da cidade. Não, era a comunidade dos discípulos do Senhor Jesus, dos talmidins do Senhor Jesus. Esses discípulos moravam, primeira igreja, dentro da cidade de Éfeso, que podia ser também até na própria periferia da cidade. Mas todos os cristãos da cidade de Éfeso, uma cidade grande, uma mega cidade, uma grande metrópole para os seus dias. Então, esta cidade, nela estavam os discípulos do Senhor Jesus e tinham a responsabilidade de viver na cidade e de transmitir a palavra do Senhor na cidade aonde moravam e também enviar esta mensagem para outras cidades. Lembrando que Éfeso, nós encontramos o Paulo mencionando, tanto lá quando escreveu para a igreja de Éfeso, a epístola de Paulo aos Efésios, mas também nós temos o Dr. Lucas mencionando lá em Atos, algumas viagens missionárias de Paulo. Ele passa por esta cidade. É uma cidade extremamente estratégica nesse momento do cristianismo, para que o evangelho do Senhor Jesus, a mensagem do Deus vivo, do Yeshua, do Senhor Criador, pudesse chegar a cada coração. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço para você, para sua família, e que nós possamos estar aqui orando como família, como Igreja Cristã Evangélica Dunas. Nós vamos estar orando por vocês que são de outras cidades, de outras comunidades, de outros bairros. Nós também estamos interessados de orar em favor de toda a cidade. Todos nós agora estamos no mesmo barco. Todos nós seguramos as mesmas cordas. Todos nós temos desejo de que esse momento de crise passe, a fim de que possamos reconstruir as nossas relações que foram violentadas pela separação. Então vamos estar orando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, Deus te abençoe, Deus possa te dar guarida, Deus possa estar te abençoando, que a palavra de Deus, esta palavra maravilhosa, possa chegar ao teu coração, à tua boca, à tua vida, na vida da tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.